sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido EdifyCast. Eu sou a Alice, gerente de marketing do Edify, e é um prazer estar com você aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e especial também, que é como estimular o desenvolvimento cognitivo de uma forma inclusiva e humanizada dentro das escolas. E para falar sobre isso, temos uma convidada super especialista no assunto, que é a Luciana Pinheiro. Luciana é pedagoga, psicóloga, especialista em educação especial e neuropsicologia, diretora pedagógica do nosso colégio parceiro, o Colégio Oliveira Teles, e CEO da Amplicare. Luciana, muito obrigada por ter vindo e ter deixado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente sobre esse assunto. Oi, boa tarde a todos. Eu agradeço, estar aqui. É um momento muito especial. Falar sobre educação inclusiva é uma necessidade intensa e hoje é uma dor de muitos gestores, Então, a minha trajetória, ela vem da pedagogia, primeiramente, e essa questão da educação inclusiva sempre me incomodou muito, Eu acredito no potencial dela, porém eu sentia essa necessidade dentro das escolas de um profissional mais técnico para estar apoiando todo esse processo. Foi quando eu trilhei para o caminho da psicologia, então fiz a psicologia, atuei na área clínica também, mas o meu foco sempre foi escola, sempre gostei muito de escola, venho de uma família onde minha mãe é a fundadora do colégio, então eu dei continuidade a todo esse processo por gostar também muito do que eu faço. Então, na psicologia, eu aprendi muitas coisas. Eu comecei a entender melhor a importância do comportamento no processo de aprendizagem, porque isso um impacta o outro. E a partir daí, continuei estudando, aí fui fazer a minha pós lá na PUC, em Educação Especial. Naquela época ainda não tinha todo esse avanço da educação inclusiva, ainda era um tabu, vamos dizer assim. E depois disso, com a demanda dos laudos chegando na escola, eu percebi que precisava retomar os meus estudos e fui fazer a pós em neuropsicologia para entender melhor como que é a elaboração desses laudos e o impacto que isso causa no estudante. Porque no meu dia a dia eu percebi ali que o estudante, às vezes o laudo chegava antes dele, E isso impacta demais ele enquanto pessoa, Então ele independente do laudo, primeiro a gente tem que olhar aquela pessoa que está ali. Então fui entender melhor como tudo isso funcionava, até para poder lidar melhor com isso dentro da comunidade escolar. E foi aí que surgiu a Amplicare, que é a empresa que eu sou CEO, que ela trata somente de assessoria em relação à educação inclusiva. Então, para ajudar os gestores nessa jornada, que é um desafio, vamos dizer assim. Super desafiador. E você traz uma vivência um pouco diferente, de uma vivência padrão, vamos dizer assim, de um gestor escolar que geralmente vai por um caminho ali mais administrativo, e você traz uma visão sobre o papel transformador que existe em cima dos temas que você aborda. E o que você acha, como que você acha que essa vivência te ajudou a moldar esse caminho aí da gestão escolar? Essa vivência na minha vida ela foi fundamental, porque eu costumo dizer para todo mundo que eu sou o chão da fábrica, Já fui lá no chão da fábrica, então eu entendo o professor, porque eu já fui professora, a coordenação, e depois eu vim para o time de gestão, direção, depois que eu assumi. Então, assim, essa vivência, ela é transformadora, porque você consegue entender um pouquinho da dificuldade daquele profissional que está lá na linha de frente. E para você entender o que ele sente, muitas vezes você precisa passar, estar ali naquela situação. Sentir na pele. Exato. E isso permitiu com que eu criasse mecanismos, processos que pudesse colaborar e deixar o ambiente mais adequado para receber todas essas crianças, Porque a inclusão, ela vem do incluir todos, Então, hoje o que eu vejo muito nas escolas em que eu faço, que eu assessoria, enfim, que a educação inclusiva ela é uma grande dor. E às vezes esse aluno ele está no mesmo ambiente, porém muitas famílias entendem que a educação inclusiva é uma educação especial. Não, quando eu falo em educação inclusiva, eu preciso incluir ele dentro daquele contexto, dentro daquela sala de aula, dentro daquele universo. Então, o meu aluno de educação inclusiva, todos os meus alunos no colégio, eu não abro mão da aquisição do material didático. Por quê? Independente da forma como ele vai utilizar aquele material, para ele ter um sentimento de pertencimento, ele precisa ter aquele material.
Não se pode falar em educação inclusiva, onde todos realizam uma tarefa de um determinado assunto e essa criança uma outra. Então, incluir é você colocar dentro, fazer com que esse estudante faça parte daquele ambiente. Isso é muito importante. Perfeito. E aí você trazendo isso, já vou entrar aqui num ponto um pouco mais do dia a dia da escola. O que você vê assim que são os pontos fundamentais para que a gestão escolar consiga apoiar também esse desenvolvimento cognitivo e emocional dos alunos e não só olhar para um lado ali só pedagógico, né? Em primeiro lugar, a escola precisa ter uma intencionalidade pedagógica muito clara e muito bem definida, né? Saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Você está ali por qual motivo? O que você espera, né? O que você quer entregar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma escuta institucional. O que seria essa escuta institucional? É você ouvir o professor, você ouvir o inspetor, você ouvir o colaborador da limpeza, você ouvir a portaria, ouvir as famílias. Então, isso faz toda a diferença na dinâmica do seu trabalho. Um ponto muito importante é a questão de rede de apoio ao professor. Então, não basta só você formar esse professor. Você precisa entender que formação que ele precisa, dar um espaço para ele poder falar das dificuldades que ele tem, para que ele possa ter um momento ali onde ele possa desabafar, vamos dizer assim. Porque o que eu vejo hoje em dia é muita cobrança. Então, muita família cobra, a instituição cobra, e aí esse profissional acaba adoecendo porque ele não tem esse momento de escuta. E muitas vezes o que ele precisa falar não necessariamente vai estar lá naquele momento de formação. Então, ter essa escuta, essa proximidade com a escola, né, como um todo, é extremamente importante. Ouvir a demanda da família, da comunidade, de modo geral, isso também é fundamental. E, claro, eu costumo dizer, né, quando se fala em educação inclusiva, é extremamente importante a gente entender que esse aluno precisa de uma rede de apoio. Não basta só matricular ele na escola. Então, a escola ela é só um braço. Existem uma série de outras coisas que precisam ser feitas para esse estudante. E o que eu vejo no dia a dia, muitas vezes, principalmente quando eu trabalhei no Cefai, que eu já trabalhei num setor da Prefeitura do município de São Paulo, que chama Centro de Formação e Acompanhamento e Inclusão, né? Então, ele pertence à diretoria de ensino de cada região, esse setor fica. E o que eu percebi que muitas vezes essa criança, esse estudante, ele só é visto na escola. Ele não tem atendimento médico, ele não tem terapia, ele não tem acesso à medicação, a família não tem acesso ao momento de terapia para entender quem é aquela criança, quais os potenciais dela. Olha, ela não tem habilidade para isso, mas tem uma habilidade riquíssima nesse outro aspecto. Então, assim, a escola acaba sendo um ponto de refúgio para todos. Porém, sozinha é muito complicado. Então, estabelecer essa rede de apoio é muito importante. E para os gestores, eu coloco como exemplo, no meu caso lá, eu costumo deixar muito claro para as famílias a necessidade dessa rede. E também estar conectado com os profissionais que atuam junto com essa criança. Porque isso é extremamente importante, senão fica muito isolado e você não tem resultado, não tem desenvolvimento, fica meio que estagnado. Ah, legal. Você falou um pouco aí de não olhar só para o aluno, né? Eu preciso olhar para todo mundo que está envolvido em todo esse processo. E do tempo aí de experiência que você tem trabalhando com inclusão, o que você consegue trazer para os outros gestores de aprendizados de como essa gestão consegue impactar também outras pessoas além dos alunos? O que você vê aí como pontos? Eu acho que o ponto de partida o gestor ele precisa ser uma ponte de apoio ao professor, aluno, à família. Então, esse é o ponto de partida. E a partir disso, entender também quem é esse aluno, o que eu posso esperar dele, quais as dificuldades, quais as habilidades. Entender que inclusão não é sinônimo de não exigência, porque o que eu vejo muitas vezes, esse aluno tem laudo, então deixa ele. É o tempo dele, vai ficar mais tempo para fazer a prova, tira ele da sala. Então, não concordo muito com essas práticas. Elas podem e devem ser utilizadas sim, mas não dessa forma. Do mesmo jeito que o aluno que não tem nenhum tipo de comprometimento ou laudo, enfim, ele é cobrado, o aluno da educação inclusiva também eu preciso cobrar, até para que ele tenha evolução. Então, por isso que é importante você ter um plano de ação. O que eu espero dele nesse momento? Nesse momento, qual é a dor maior? É regular o comportamento? Porque sem o comportamento regulado, dificilmente vai haver aprendizagem.
Como que está o foco atencional dessa criança? Então, entender todo esse universo. Agora, claro que dentro de uma instituição de ensino, isso é desafiador. Por isso que, mais uma vez, eu reforço a necessidade de uma rede de apoio, porque isso é fundamental. E também exige conhecimento técnico, né? Então, o professor, ele sai da faculdade com os conceitos da pedagogia, né? Então, não é simples para ele entender todos esses transtornos, que hoje é muito mais intenso, porque a medicina avançou muito e hoje você tem muito mais conhecimento do que antigamente. Então, assim, você pode explorar muito melhor e desenvolver muito melhor as potencialidades de cada um. Perfeito. E agora a gente falou sobre boas práticas, né? O que pode acontecer. Agora eu vou para o outro lado. O que você vê aí que são os erros principais que a gestão hoje toma, né? Dos outros gestores que você conhece, realidade de outras escolas. E como é que eles podem evitar esses erros também? Então, eu vejo em muitas escolas o diretor como ele precisa resolver demandas. Então, ele atua só naquela demanda urgente, emergente, ele não consegue planejar, estruturar. Então, isso é muito importante. Um diretor, ele é um grande articulador. Ele não pode ficar na linha de frente só para resolver problemas que vão acontecendo. O ideal é que esse gestor consiga elaborar um plano e ele consiga se antecipar, criar estratégias, pensar no futuro, olhar para o presente, mas já visando o futuro e sempre com muito planejamento. Hoje não dá para você ser gestor de uma escola por demanda, senão você vai enlouquecer. Então, lá na instituição que eu trabalho, a gente tem isso muito bem definido. Então, nós temos duas frentes, a frente da diretoria pedagógica e a frente da diretoria administrativa. E isso é muito importante, porque faz com que o diretor tenha mais tempo de olhar para essas questões que são muito importantes hoje na sociedade. Precisa. Então, se ele está ali só para resolver demandas, ele, com certeza, vai passar por momentos muito difíceis. Vai ser atropelado por tudo, exatamente, todo esse dia a dia, né? Com exatamente. certeza. Dia a dia já é caótico. E aí você falou sobre essa divisão do pedagógico, do administrativo, você olha para a visão pedagógica, né? Você falou muito sobre professor também, a importância desse professor estar próximo nesse processo de inclusão e em todo o processo da escola ali, dessa parte da entrega para o aluno. E aí eu queria entrar mais nessa questão da formação desses professores, porque hoje a gente ainda se apega a momentos pontuais de formação para o professor. Qual que é o papel dessa gestão na formação continuada deles? Todo o processo de transformação de qualquer escola passa pelos professores. Eu costumo dizer que o professor é o coração do colégio. Então, eles precisam se sentir cuidados, acolhidos e ter um espaço ali de formação para o seu desenvolvimento é fundamental. A escola proporcionar isso. Porque isso muda vidas. Até a dele, impacta a dele e a do aluno. Quando esse professor ele tem esse espaço de escuta, quando ele tem esses momentos de formação, ele se desenvolve. Quando ele se desenvolve, ele não se desenvolve só para o aluno público da educação inclusiva, é para todos. Porque muitas vezes a adaptação que eu faço de um determinado conteúdo para um aluno da educação inclusiva, ela ajuda muito outros que não necessariamente são. Sim. Então, assim, essa formação ela é essencial. E assim, eu costumo dizer, a formação não pode ser um evento, ela tem que fazer parte do processo da escola. Ali do seu dia a dia, precisa já estar planejado. Lá no colégio eu gosto de ouvir muitos professores, até para que essa formação tenha sentido. Porque às vezes, quando você está lá, quando você não está na linha de frente, você tem uma ideia que pode não necessariamente fazer sentido com a demanda do colégio naquele momento. Então, você ouvir os professores, entender o que eles estão, qual a demanda maior, o que está gritando, qual é a dor. Professor, qual é a sua maior dificuldade? O que eu posso fazer para te apoiar durante, esse processo? E quando o professor se sente seguro, ele sabe que ali ele tem espaço para errar, e ser acolhido, que faz parte do processo. E a partir daí que nasce a inovação. Muitas escolas não conseguem inovar porque o regime é tão rígido, tão estreito, que o professor tem medo de inovar e não dá certo. Uhum. E eu costumo dizer, tudo evolui, a escola também precisa evoluir. E quem é o papel, o precursor disso tudo? É o professor, é a linha de frente. Legal. E aí você fala sobre
dar essa formação para ele, também dar autonomia, mas como é que o gestor consegue, assim, que estratégias ele consegue ter para acompanhar, apoiar esse professor e, ao mesmo tempo, puxar ele para perto, engajar e dar autonomia? Como é que a gente faz essa divisão? Porque o gestor também não pode estar ali todos os dias, o tempo inteiro, dentro da sala de aula com o professor, certeza. né? Por isso que é extremamente importante, na hora que você vai montar a sua equipe, né? Lá no colégio eu tenho uma equipe de coordenadores sensacionais. Então, assim, eles têm um contato muito próximo com os professores e também com os alunos. Então, o meu contato, ele passa pelo coordenador. Então, os professores têm esse espaço para também me procurar quando se sentirem necessidade, enfim. Mas a parte da coordenação pedagógica também é uma parte muito importante dentro do colégio, porque ele é um articulador entre gestão, né, e os professores. Então, ele está ali no meio. E o que o coordenador traz é muito importante, porque quando você olha ali a prática, que você vê o dia a dia, você consegue redirecionar rotas. Então, esse olhar atento, permanente, é essencial. Por isso que eu falo que toda instituição de ensino, o diretor precisa ter esse olhar para entender. Se eu tenho que fazer as questões administrativas e pedagógicas, eu vou precisar de um outro alça aqui para poder me ajudar no pedagógico. Porque o trabalho é intenso. Se você quer gerar, né, ali um propósito, se você tem um propósito, para que ele possa acontecer de fato, você precisa ter um olhar muito apurado para essas questões. Legal. E como é que você cria hoje, assim, esse ambiente para esse professor, para ele se sentir seguro para inovar, para propor coisas novas, mas ao mesmo tempo se sentir respaldado pela escola e suportado ali, né? Isso também é um ponto importante. Lá no colégio, a gente tem uma proximidade muito grande. Então, assim, o processo de seleção, recrutamento, contratação é fundamental. Porque dentro da instituição existe uma cultura, existe um propósito. Você precisa se certificar que aquele profissional realmente está alinhado à cultura, ao propósito que se espera ali dentro. Se você erra na contratação, com certeza você pode ter alguém dentro do seu time que vai comprometer o jogo inteiro. Então, assim, esse olhar na contratação é importante e pós-contratação é esse olhar no dia a dia, estar presente na escola, né? O gestor, ele não precisa estar 100% do tempo, mas ele precisa se fazer presente dentro daquela instituição. Isso é extremamente importante. E com isso, os professores vão fazendo vínculos, né? A gente começa a criar vínculos, conexões, entendendo melhor um pouco de cada um, o perfil de cada um. Então, é muito importante você também entender o perfil de cada professor, porque isso, cada pessoa tem o seu perfil, e quando você conhece o seu time, você consegue escalar melhor os seus jogadores, né? Então, esse professor, ele tem um perfil melhor que se adequa em determinada série. Se você já coloca ele numa outra série, você vai ter problemas. Até na forma de lidar com ele também. Exatamente. Então, assim, isso muda bastante. É conhecer mesmo ali o seu time, para que você possa colocar cada um no melhor lugar que ele possa estar jogando ali. Perfeito. E agora eu vou entrar num outro caminho aqui, mas vou continuar falando de professor. Hoje a gente vê uma realidade para o professor que preocupa um pouco, né, de sobrecarga, de saúde mental, e tudo isso vem acontecendo, a gente vê as notícias e o quanto isso está crescendo. O que para você, e aí como psicóloga também, não só gestora, mas juntando as duas coisas, o que é cuidar da saúde mental e emocional desses professores na gestão escolar? Então, cuidar da saúde mental do professor na medida do possível, claro, você ter um planejamento bem desenhado para que ele possa ter momentos para se programar. Eu acho que tudo fica mais difícil quando as coisas vão acontecendo sem um planejamento prévio. Então, assim, o planejamento é o primeiro ponto. Para todas as áreas da nossa vida, quando a gente tem um planejamento, as metas ficam mais fáceis para você alcançar. Então, assim, em relação ao contexto escolar, isso é um ponto fundamental. E trabalhar ali no dia a dia com ele, professor, o que a escola pode estar fazendo para melhorar, para ajudar o seu trabalho. Então, essa escuta, ela é muito importante, porque às vezes você tem lá o programa de gestão referente ao diário de classe. De repente, o professor tem que ficar fazendo uma volta para digitar um conteúdo, para fazer uma frequência.
E quando você escuta, ele fala, ai, Luciana, se tivesse uma tecla aqui de que uniria... E aí, quando você tem essa escuta, você vai conversar com o seu parceiro, olha, meu professor diz que se houver essa modificação, melhora muito a vida dele. Então, quando você tem parceiros, né, conectados com a escola e que escuta, que também é muito importante, você consegue ir melhorando essa vida do professor como um todo. E claro, ele tem um momento dele de lazer, de descontração. Então, assim, lá no colégio eu procuro dizer para ele, gente, tudo que puder ser feito durante o período que você está no trabalho, execute, faça. Não faça chamada no papel para chegar em casa, passar para o computador. Você vai começar a se sobrecarregar com questões que poderiam ter sido resolvidas na hora. Então, quando houve essa transição do impresso para o digital, isso foi muito difícil, porque o professor ainda era muito preso a essa questão de papel, né, livro. Hoje ele já está mais adaptado. Então eu percebo que quando ele começa a fazer um bom uso do digital, dessa tecnologia toda, isso traz muita qualidade de vida para ele. Então, enquanto gestor, eu sempre procuro buscar parceiros que também olhem para o professor, né? A própria Edify, uma das coisas que me chamou muita atenção foi a plataforma de vocês, que o professor pode estar fazendo planejamento, corrigindo atividade, vendo a evolução dos alunos. Então, veja o quanto que isso potencializa o trabalho dele. Sim. E também minimiza essa carga de trabalho. Então, operacional. Exato. Então, quando você tem o digital a 1000 por hora, você não pode fechar o olho. Você tem que olhar para aquilo e ver, meu Deus, o que isso vai trazer de benefício? Então, esse olhar atento do gestor é fundamental, porque às vezes o gestor meio que não é que ele não se preocupa, ele não dá tanta importância, mas são pequenos ajustes que você vai fazendo e que faz toda a diferença no final. A gente sente isso ali no dia a dia da escola. Isso é muito legal, até inspirador de ouvir. E você tem alguma prática, alguma coisa que você faz, ou algumas também, no dia a dia da escola que ajudam a criar esse ambiente acolhedor, esse ambiente de escutativa com esses professores? Eu costumo dizer que a prática, a nossa vivência lá é muito familiar, né? Em que sentido? Os professores são muito próximos, a gestão, a coordenação. Então, eu acho que quando tem esse acesso, o clima fica leve e as pessoas se sentem mais à vontade de ser quem elas são. Né? Dar uma opinião, não concordar quando não concorda e tá tudo bem, a gente vai discutir e faz parte do processo. Então a dica que eu deixo é estar à frente, conhecer a sua escola, andar pela escola, conversar com o colaborador da limpeza, conversar com o porteiro. Tudo isso ajuda você a manter um clima leve, descontraído e de muita, a palavra que eu vou usar eficiência, fica muito eficiente. Quando você escuta, você consegue trazer para a realidade, aí as coisas vão caminhando. Perfeito. E você tem algum caso prático para contar pra gente? Alguma experiência que você teve que essa gestão inclusiva, acolhedora, conseguiu transformar, assim, algum momento da realidade ali da escola? Eu tenho alguns casos, vou trazer 2, mais precisamente. Primeiro é um aluno que ele chegou na escola já faz muito tempo. Hoje, para vocês terem ideia, ele tem 30 anos e ele ainda está no colégio. Ele atua lá, ele tem um comprometimento severo, né? Então, assim, a questão cognitiva dele é bem comprometida. Porém, nós conseguimos desenvolver toda a parte social que ele não tinha. Então, quando ele chegou, era portas fechadas, ele corria, ele era agressivo. Hoje, eu falo que ele é um mascote de 30 anos, mas ele é muito querido. Então, na verdade, não é trabalho, mas é um espaço de convivência para ele, porque, infelizmente, como eu falei, falta rede de apoio, né? E as famílias, muitas vezes, não têm um local onde esse jovem pode estar indo para se desenvolver. Nesse caso específico, ele não tinha mesmo outro espaço social de convivência. Então, a escola se tornou esse ambiente para ele e está tudo bem. Então, hoje ele conhece todos os professores, a mãe dele fala, nossa, eu vou na feira, ele é muito conhecido, porque ele já está lá há muito tempo. Então, assim, é um amor. Então, assim, ele leva recado, ele leva material, ele ajuda como ele pode. E estar naquele ambiente é muito gratificante, ver o desenvolvimento dele enquanto pessoa.
E isso gera um impacto muito grande nos alunos em relação à própria convivência, à empatia. Então, é entender o outro, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, quando eu estou na escola, né, subindo, descendo, que eu vejo as crianças, né, deixa amarrar seu tênis, arruma sua calça. Então, eu vejo, nossa, quanto que ele traz de benefícios para a escola como um todo. Ele alegra o nosso ambiente, esse é um caso. E outro caso é um outro garoto que ele chegou para a gente esse ano. Ele tinha uma demanda comportamental muito difícil mesmo. E aos poucos a gente foi, né, um diálogo muito próximo com a família, com a clínica que atende ele, entendendo que é um passinho de cada vez, é um processo. Sim. Então veja, na primeira festa que teve do Dia das Mães, foi muito difícil. Ele corria no palco, ele não estava centrado. Agora teve a comemoração do Dia dos Pais, e ele estava lindíssimo lá no palco, como as outras crianças, aproveitando daquele momento. Então, assim, são pequenas conquistas que fazem muita diferença. É que muitas vezes as pessoas ficam muito presas no ler e no escrever. Ler e escrever, ler e escrever. E escola não é só ler e escrever. Claro que isso é uma parte fundamental e essencial de todo o processo. Mas a gente tem que entender o momento, eu estou falando isso para o aluno público da educação inclusiva, o momento em que ele está apto para essa aquisição. Não adianta você tentar ler uma criança que não tem foco atencional, não tem ainda as funções executivas ok. Então tem uma série de outras questões que precisam ser trabalhadas antes. E esse contato com a família, esse diálogo, esse esclarecimento é muito importante, até para que a família reconheça cada conquista dessa que vai acontecendo. Perfeito. Luciana, a gente está quase chegando no final aqui, mas queria poder continuar, porque o assunto rende muita coisa, né? Mas antes da gente encerrar, eu queria te pedir se você pode dar uma dica aí, um conselho para os gestores que estão assistindo a gente e que sentem falta e querem transformar suas escolas em ambientes mais inclusivos e humanizados. O que você consegue aí dizer para eles? Primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que a inclusão realmente ela é um desafio. Ela exige muito planejamento, muito trato ali no seu dia a dia. E a dica que eu deixo para esses gestores é: a inclusão, quando ela ocorre de uma forma adequada, ela traz benefício para toda a escola, não só para aquele aluno, para todos. Então, investir nas formações do professor é fundamental. Ter essa escuta ativa, essencial. E o mais importante, entender que o aluno da educação inclusiva também precisa ser cobrado em relação às entregas dele, olhando, claro, para ele, para as particularidades dele, mas ele também precisa ser olhado. Então, incluir não é só colocar no mesmo ambiente e deixar ele lá no cantinho, fazendo qualquer atividade, não. Incluir é ele se beneficiar de tudo que está acontecendo naquele ambiente. E como que você gera isso? Com muita adaptação curricular, com muita escuta do professor, uma proximidade desse coordenador pedagógico em sala de aula para entender como ajudar, como apoiar. E o mais importante, sempre dizer ao professor: você não está sozinho, nós estamos juntos nessa caminhada. E aos poucos você vai percebendo e notando esse desenvolvimento. Então, assim, hoje todas as escolas recebem muitos alunos públicos da educação inclusiva, né? Embora a minha vivência também mostra que muitos alunos recebem laudos errôneos, né? Profissionais que simplesmente vão lá, faz um teste, faz outro e colocam um laudo lá, e muitas vezes não é. Porque toda criança, antes de eu dar um diagnóstico para ela, eu preciso entender em que contexto ela vive, como que foi o seu desenvolvimento, será que ela foi treinada? Né? Então, às vezes a criança é uma criança que tem muita dificuldade em ficar parada, em focar atenção, mas de repente na casa dela, durante os primeiros anos de vida, enfim, ela era filho único, fazia o que queria, a mãe estava sempre ali dando suporte, então essa criança ela não foi treinada. Então, primeiro eu preciso treinar, investir,
Feito isso, aí sim a gente busca, né, uma investigação mais minuciosa para entender o que de fato acontece e o quanto que isso impacta, né, na vida dela. Ai, muito legal. Luciana, eu vou encerrar aqui o nosso papo porque a gente está chegando no final, mas antes eu queria muito te agradecer pela presença aqui, porque foi um papo profundo e muito importante para os gestores e para todo mundo que estiver assistindo a gente. E queria também que você contasse para o pessoal onde é que dá para te encontrar e ouvir um pouquinho mais sobre o seu trabalho, esse trabalho super legal que você faz na escola e no AmpliCare. Maravilha. Então, agradeço mais uma vez por, né, estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vivência. E o que eu quero deixar de dica para os diretores é que você não precisa resolver tudo sozinho. Esse é o ponto de partida. Então, você estabelecer conexões, rede de apoio também para o gestor é fundamental. Porque às vezes a gente tenta cuidar, né, ao menos, de todas as pessoas que estão ali e quem cuida da gente? Ninguém. Então, você estabelecer essas conexões, ter uma rede de apoio para você também é fundamental. Como eu disse para vocês no início, a AmpliCare ela nasceu de uma dor muito latente nas escolas, que é como tornar esse processo em relação à educação inclusiva mais tranquilo e que ele traga realmente resultados positivos. Então, eu deixo aí o meu contato, é @AmpliCare, quem quiser mais falar sobre o assunto, estou lá para a gente discutir, fazer reuniões, enfim. E também deixar claro que tudo passa pelo planejamento. As coisas, quando são planejadas, mesmo que alguma coisinha não fique de acordo com aquilo que você planejou, é muito mais fácil você redirecionar a sua rota. Então, assim, invistam no planejamento, na formação, busquem uma rede de apoio e, sim, tem muita coisa referente à educação inclusiva que não é dever da escola. E que, infelizmente, por conta da falta de apoio do Estado como um todo, a escola acaba sendo o foco central, né, o ponto principal, e tudo acaba acontecendo lá. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Chamar mais vezes pra gente conversar. Maravilha! Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso EdifyCast. Não esquece de dar o like no vídeo se você curtiu e de se inscrever no nosso canal. E também comenta aqui o que você achou desse conteúdo.